Queridos, graça e paz a todos. É o desejo do meu coração na vida de vocês todos e de todos os irmãos e irmãs que possam estar tendo acesso a esse devocional. Quero ser muito breve e objetivo, mesmo porque a intenção não é trazer nada exaustivo, apenas uma reflexão para que seja recebida no nosso coração e assim experienciada ela como palavra de Deus, para que possa nos dar uma nutrição espiritual e que possamos assim enfrentar as adversidades da vida baseados e segurados e alicerçados nessa reflexão, ou seja, na própria Escritura Sagrada. Eu justificando já o porquê que quero compartilhar esse tema e alguns trechos bíblicos, porque no nosso país, infelizmente, é propagado um evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas um evangelho que Paulo se referiu em Gálatas no capítulo 1, que é outro evangelho, ou seja, um falseamento de um evangelho, que traz no seu bojo uma mensagem que agrada de fato ao homem, porque ele traz um comodismo, lhe traz uma sensação de que se ele fizer algumas coisinhas certas, obedecer algumas regras, a sua vida vai de vento e popa. Então a vida ela não é assim, a vida desmonta, na verdade, essa proposta falsa que, como eu disse, é outro evangelho, não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a teologia tão propagada e tão conhecida de todos nós, que é chamada teologia da prosperidade, e ela traz o seu bojo, então, um evangelho triunfalista, onde você, então, triunfará sobre todas as adversidades da vida se fizer isso ou se fizer aquilo. E não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou, não é isso que as Escrituras Sagradas nos traz como realidade da vida. Então, começando pelo Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 31, onde Jesus estava sendo levado aí para o Gólgota e as mulheres ali, algumas irmãs, começam a chorar e lamentar por ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tão machucado, tão açoitado que foi e tão injustiçado e sofrendo daquela forma horrenda. E ele diz então nesse verso 31 para que elas não chorassem e que se estavam fazendo aquilo com o madeiro verde, se referindo a ele, quanto mais se fariam ao seco. Então Jesus já estava alertando e nos advertindo que a vida do discípulo de Cristo seria uma vida de sofrimento. Não que a virtude, não que somos masoquistas, não que exaltamos qualquer tipo de miséria e sofrimento pelo sofrimento. Só entendemos que este mundo hostil à vontade de Deus, esta criação que está sob o efeito do pecado, esse ambiente que não favorece jamais aqueles que querem fazer a vontade de Deus, nos perseguiria, nos afligiria e a própria vida em si, num estado que nós estamos, embora regenerados, embora num processo de resgate, nós ainda temos aí, infelizmente, um conflito muito grande interno e externo, que é o pecado, sendo então aí esse que nos aflige mais ainda. Mas o texto vai dizer, lá em Atos, capítulo de número 9, versículos de número 15 e 16, Deus, ele chama então um discípulo, né, chamado Ananias, por meio de uma visão, e diz para que esse Ananias vá até o apóstolo Paulo. Ainda não era o apóstolo Paulo, mas era o Paulo, aquele a quem Deus chamaria para uma grande obra. E ele diz para que fosse então a Paulo e dissesse para Paulo o quanto ele ia padecer pelo nome de Cristo. Então, Paulo aqui, ele até representa todo cristão que é chamado por Cristo, não chamado para o sofrimento, mas é inevitável o sofrimento. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos do Evangelho, quanto mais nós nos aproximamos da vontade de Deus, mais inadequado nós estamos neste mundo. Quanto mais nós vivemos o Evangelho, mais dificilmente nós conseguiremos viver dentro das instituições religiosas. É um paradoxo, mas é uma realidade, visto que essas instituições, ou muitas instituições, estão pregando tudo menos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais parecidos com Cristo, mais difícil fica conviver em meios religiosos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sofrimento nós vamos ter pelo fato de que essa criação ela está de fato em hostilidade
diante do nosso Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, que o sofrimento na nossa vida não deve ser algo estranho, o sofrimento da nossa vida não deve ser algo não esperado, mas deve ser algo que nós já possamos prever como quase que um dia a dia da nossa vida. Em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 14, 15 e 16. O nosso irmão Pedro, ele diz: não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, no capítulo 16 de Evangelho segundo escreveu João, verso 33, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que era para que a gente pudesse ter bom ânimo, porque ele, Jesus, ele venceu o mundo e nós, em Cristo, também venceremos o mundo. Ainda há outros textos bíblicos, só quero compartilhar algum deles, porque há muitos, e vocês bem sabem desses muitos, mas só queria aqui aproveitar e compartilhar com vocês, por exemplo, o Salmo de número 46, tão conhecido, e acredito que para nós, que quando nós passamos por angústias, dificuldades, essa palavra, ela cabe bem no nosso coração. O texto do salmista diz assim: Deus é o nosso socorro bem presente, refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã, as nações podem se embravecer, os reinos podem se mover, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ele diz ainda mais: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar a guerra até os fins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, Deus dizendo: sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó, nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. Então esse texto nos mostra que nós não devemos temer na angústia, nas dificuldades, porque Deus é o soberano sobre tudo e sobre todos. Ainda nós percebemos no Novo Testamento, no capítulo 4 de Filipenses, onde Paulo diz que ele se contentava, ele aprendeu a contentar com tudo que ele tinha, seja na fome, seja, na verdade, na abundância, seja no sofrimento, seja na alegria, ele aprendeu a contentar com aquilo tudo e ele disse: eu posso tudo ou todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós devemos conviver e aprender a conviver com o sofrimento da vida natural e o sofrimento pelo fato de ser discípulo de Jesus. Então esse evangelho que prega um triunfalista não cabe na Bíblia e nem cabe na vida, na realidade. Quero ainda deixar mais um texto aqui para que a gente possa estar refletindo, onde o apóstolo Paulo, esse que me parece que sofreu como poucos, né, não só na Bíblia, mas na história do cristianismo, ele nos deixa ainda um cântico, uma música que ele fez e escreveu no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículos de número 31 até o versículo de número 38, onde ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Ou quem o condenará se é Deus quem o justifica? E ele diz: o que pode nos separar do amor de Cristo? A nudez, a fome, o perigo, a espada? Nós somos levados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, nem o futuro, né, nem o porvir, nem o presente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o sofrimento é algo que é uma realidade para todo ser humano e ainda mais para nós. Mas nós temos que saber que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos prometeu o consolo na angústia, é aquele que nos prometeu que se nós levássemos, se nós semeássemos a palavra do Evangelho, se nós semeássemos as virtudes do Evangelho, nós certamente semear com lágrimas, nós certamente voltaríamos trazendo os feixes, né, de alegria, o resultado. Talvez esse resultado não venha aqui, talvez a recompensa não venha aqui, talvez só venha na eternidade, mas nós encontramos significado no sofrimento.
nós encontramos um propósito no sofrimento. Como diz ainda o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo número 1, verso 29, ele diz, olha, em relação a vocês, não somente foi concedido a crer em Cristo, mas também a padecer por ele. O próprio Paulo, no capítulo de número 3 de Filipenses, ele também diz o seguinte, que ele cumpria, ele se alegrava, ele encontrava sentido em continuar os sofrimentos, as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então fica a minha reflexão, fica aí a palavra compartilhada, porque o sofrimento, ele tem um propósito. O sofrimento é para continuar aquilo que Cristo começou na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos, dê ânimo a todos, graça, força, vigor, esperança, fé, para que continue na caminhada cristã e exercendo o ministério que Deus chamou a cada um de nós.